Fala galera, tudo bem com vocês? Professor Marcos Tulio aqui mais uma vez para mais uma aulinha. Hoje a gente vai estar falando aí de mais um método para determinar soluções particulares de equações diferenciais ordinárias de ordem superior, não homogêneas, né? Lineares com coeficientes constantes, né? Sempre lembrando desse contexto, né? Ok? E aí, só para a gente recapitular, né? A gente está estudando que as soluções, né, das equações de ordem superior, elas sempre são compostas por uma parte, né, que vem da equação homogênea associada à EDO, né, onde a gente já viu, né, que se divide em três casos, né, para determinar essas soluções das equações homogêneas. E agora a gente está estudando já o terceiro método para determinar soluções particulares, né. A gente já viu o método de coeficientes indeterminados por superposição, por anuladores, e agora a gente vai ver a variação dos parâmetros que serve para determinar novamente soluções particulares das equações de ordem superior, ok? Eu vou fazer aqui a ideia para equações de segunda ordem, né, como vocês já podem ver, e aí no fim da aula eu vou estender para qualquer ordem, porque é a mesma ideia, né? Só para ficar mais claras as continhas aí, a teoria, eu vou fazer tudo para segunda ordem e depois a gente estende de maneira natural. Aí a gente vai partir o quê? De uma equação de segunda ordem, aqui, certo? A2 de x, y2, A1 de x, y' mais A0, y igual a g de x. Vou pegar isso tudo aqui e dividir por A2 de x. Então já fica aqui o primeiro passo para aplicar o método de variação dos parâmetros se aqui tiver algum número, né? No caso, como a gente está trabalhando só com coeficientes constantes, né? Equações lineares, coeficientes constantes, isso vai ser o que menos a gente vai se preocupar, né? Não vão ter funções, apesar de eu estar colocando os coeficientes aqui, funções de x, vão ser constantes, né? Se tiver alguma constante multiplicando, você divide por ela, aqui tem que estar 1, ok? Esse é o primeiro detalhe para a gente poder aplicar o método. E aí eu vou chamar essa equação aqui de 1, porque eu vou citar ela mais para frente em algumas oportunidades, mas lembrem que a equação 1 é a equação, né, original dividida aqui se tiver algum coeficiente dividido, né? E aí esse coeficiente A1 dividido por A2 eu estou chamando de P. O A0 dividido por A2 eu estou chamando de Q. E a função G dividida por A2 eu estou chamando de F, ok? Já é a equação que a gente vai trabalhar aqui para aplicar o método, né? Aí em que consiste o método de variação dos parâmetros? O que eu vou fazer agora? Eu vou deduzir o método, né? Uma fórmula que a gente vai obter para resolver, e vamos explicar quais foram as ideias que o pessoal teve no passado para chegar nisso e por que dá certo, ok? Então, a dedução do método, a gente vai ter algumas condições para que ele funcione e para que a gente consiga deduzi-lo, né? Qual que é a condição? Para determinar, né, essa solução particular, o que a gente vai supor? Que ela é uma combinação linear de y1 e y2, onde y1 e y2 vão formar um conjunto fundamental de solução, ou seja, vai vir lá da equação homogênea associada ao problema, né? y1 e y2, né, como a gente tem uma equação de segunda ordem, tem duas funções lá no conjunto fundamental de soluções, onde elas são solução da equação homogênea, né? E elas também são LIs entre si, ok? E aí vem uma primeira pergunta, talvez permeie a sua cabeça, né? Por que desse jeito, né? Porque a explicação ela é simples, né? Se eu pegar uma solução da forma, ó, se ela for constante y mais c2 y2 igual a zero, se elas forem LDs entre si, né? Por exemplo, eu posso isolar aqui facilmente y1, passo lá o c2 y2 para o outro lado, eu divido aqui por c1, e isso aqui é uma constante, então eu teria que y1 e y2 são linearmente dependentes entre si. Então, para evitar esse problema, o que eu faço? Então, eu, em vez de supor que aqui é uma constante que tornaria y1 e y2 LDs, eu vou pegar y1 e y2 vezes uma função, né? E aí, por isso, a gente vai supor, então, essa solução particular dessa forma, né? Uma função U1 de x depende de x, e y, né? y2 já depende de x naturalmente, e o 2 também que dependa de x, né? De forma que essas duas aqui são linearmente dependentes entre si e são soluções da equação homogênea associada, né? Então, nosso trabalho vai ser determinar quem são essas funções 1 e o 2, tal que isso daqui vai ser uma solução particular da nossa equação diferencial linear não homogênea, ok? Então, qual que é a ideia, né? Já que isso daqui a gente está supondo, né, que é uma solução, então a gente vai pegar, derivar, né, uma ou duas vezes e vamos voltar lá na equação e substituir para ver como se a gente descobre uma maneira ou uma fórmula, né, para determinar quem que é o 1 e o 2, né? Porque y e y2 a gente já tem
são soluções da equação homogênea associada, ok? Então, derivando isso daqui, ó, eu vou ter uma regrinha do produto, né? Porque já que as duas funções dependem de x, né? Estou supondo isso, né? Por essa noção aqui. Regrinha do produto, né? Derivada da primeira. Aí eu vou estar omitindo a variável x aqui, mas fica na mente que todas aqui dependem de x, né? Nenhuma é constante. Então, você tem a derivada da primeira vezes a segunda, mais a primeira, vezes a derivada da segunda, está aqui nessas primeiras duas parcelas. Faça a mesma coisa aqui para o 2 e y2. A derivada da primeira, vezes a segunda, mais a primeira, vezes a derivada da segunda. Está aqui a minha y particular linha, né? Derivada de primeira ordem. Derivo novamente, né? Então, aqui eu vou ter várias regras do produto, né? 4. Então, vai ficar, ó, derivada do primeiro, né? Vezes o segundo, mais o primeiro, vezes a derivada do segundo, mais, agora esse pedacinho aqui, né, derivada do primeiro, vezes o segundo, mais o primeiro, vezes a derivada do segundo, mais derivada do primeiro, vezes o segundo, mais o primeiro, vezes a derivada do segundo, regra do produto, tranquilo, lá do cálculo 1. E derivada do primeiro, vezes o segundo, mais o primeiro, vezes a derivada do segundo, está aqui a derivada de segunda ordem. Aí você pode organizar, porque observe que aparece aqui, ó, y', o 1, y1 duas vezes e o 2, y2 linhas, né, duas vezes. Eu organizei aqui, tenho essa expressão, ok? Aí o que eu vou fazer? Vou pegar a y, né, que é o y1, o 2, y2, y', y2 linhas, e vou substituir lá em 1, que é a equação original, essa daqui, ó, só para vocês não se perderem. Essa daqui. E aí vamos ver se a gente consegue determinar essas condições do método para que ele funcione bem, ok? Então, tá aqui, ó, a minha equação, certo? Deixa eu selecionar a tela, selecionei. Desculpa. Então, a gente vai substituir aqui nessa equação, né? Aí a gente vai precisar aqui, eu já vou colocar um em evidência, só para a gente economizar tempo, e vocês já vão concluir comigo, ó. Y, P, duas linhas, aqui tem 1, certo? E aí ele acompanha colocando em evidência Y1, duas linhas, ok? Não tem mais um aqui, certo? E Y', né? Veja que vai estar multiplicado aqui por P, né? Y' tem um 1 aqui também, colocando ele em evidência vai ser mais P, Y', certo? E aqui no YP, que ele vai estar multiplicado por Q, vou colocar um em evidência, vai ser mais Q, Y1, certo? Então, estou aqui colocando em evidência essa expressão. Vou fazer a mesma coisa para o 2. O 2, vocês vão ver aqui, ó, que vai ter um Y, ou desculpa, não é esse. Aqui no Y2 eu tenho o 2 aqui, né, com Y2 linhas, mais vai aparecer aqui o 1, o 2, aonde? Aqui, né? O 2 aqui, só que vai estar multiplicado pelo P, né, mais P, Y2 linha, e aqui também vai ter um o 2, né, que vai estar multiplicado pelo Q, Y2, certo? Aqui eu estou substituindo e já colocando em evidência. Então, eu já eliminei aqui. E o que sobrou agora para a gente juntar aqui as coisas, né? Vou colocar aqui, ó, mais. Sobrou aqui embaixo, né? Vou colocar aqui embaixo para depois ficar mais visual umas observações que a gente vai fazer. Mais o 1, Y1, né? Esse daqui. Já usei para a gente não se perder. Mais 2, 1 linha, Y1, mais duas linhas, Y2, esse, né? Mais 2, Y2. Aqui o 2, foram todos esses, né? Daqui vai sobrar o P, né? Já vou colocar em evidência aqui para ficar mais fácil, né? Vai ficar o P, que multiplica esse e esse, né? P, o linha Y1, mais o 2, Y2, ok? E aí eu já eliminei esses aqui e esses aqui, já gastei todos, né? Aqui é só uma repetição, né? Eu organizei. Esse é igual a esse, né? Aqui já foram todos. E a gente tem que isso daqui vai ser igual a f de x, certo? Lembre lá que a equação, estou substituindo a equação 1. Fiz esse lado da igualdade, isso tudo é igual a f de x, ok? Então, ok. A gente está, então, com essa expressão zona. Só que observe o seguinte. A gente sabe que y1 e y2, elas formam um conjunto fundamental de solução do problema, certo? Não esqueça disso. Ou seja, y1 e y2 substituindo em 1,
Quando a gente pega isso daqui e substitui aqui em 1, significa então que o y, duas linhas, p de x, y linha, mais q de x, é igual a zero, né? A gente são soluções da equação homogênea associada, certo? Então, sabendo disso, a gente tem então que isso daqui é zero, certo? Que é a solução, por isso que eu já coloquei em evidência. Isso daqui também é zero pela mesma maneira, né? Que é um conjunto fundamental de solução. E aí, observe o seguinte, ó. A gente está agora, então, com a expressão um pouco menor, está melhorando a coisa, né? Está querendo ficar bom. Só que observe que a gente está aqui com duas linhas, essa expressão. Aqui a gente tem linha y1, 2, y2, né? E aí eu vou fazer algumas observações sobre essa expressão que sobrou aqui. Eu vou até selecionar ela para levar ali para o outro lado. Não, é esse aqui que eu quero. Vou selecionar só essa daqui, para a gente poder levar ali para outra tela. Certo? Aí a gente continua. Aqui, observe. A gente vai estar com essa daqui. Só pegar uma borracha aqui para apagar alguns detalhes. Ok, estamos com essa expressão aqui, né? Foi o que sobrou, né? O linha, duas linhas, taranã, taranã, igual a f, né? Aí observa o seguinte, ó, que se eu pegar, vamos fazer algumas observações, a derivada com relação a x desse elemento aqui, ó, y1 linha, veja que vai dar justamente, ó, derivada do primeiro, vou colocar derivar primeiro derivada do primeiro, que é o y, né? Derivada do primeiro vezes o segundo, mais o primeiro, vezes a derivada do segundo. Certo? E analogamente, se eu pegar aqui e derivar isso daqui, ó, o 2, y2, o 2 linhas, você vai ver que vai dar, ó, derivada do primeiro, vezes o segundo, mais o primeiro, vezes a derivada do segundo, né? Veja que está aparecendo aqui justamente, ó, o duas linhas y1. Se eu pegar um desse com um desse, tá vendo que são dois dele, né? Aí vai ficar sobrando um aqui. Analogamente, se eu pegar um desse aqui, mais um que está aqui, né? Que é o que a gente precisa, vai sobrar um deles ali, né? Então, reescrevendo essa expressão, ó, ali de cima, a gente vai ficar com isso daqui, ó. Vai ficar com y1, linha aqui e linha aqui, mais y2, o 2 linha aqui, né, derivada deles, mais, aí sobrou um desses aqui, né, que é o 1, y1 né, porque são duas vezes ele, um eu gastei aqui, vai sobrar o 2 y2, certo? Aqui, e aí a gente tem aqui mais p, 1 y1 mais o 2 igual a f de x, certo? Então aqui a gente já está começando a organizar, está limpando a expressão, está ficando interessante, né? Então perceba que como a derivada é um operador linear, né? A gente viu isso aí na aula passada, eu posso reescrever isso daqui da seguinte maneira, ó, como a derivada com respeito a x de y1, o 1, mais y2, o 2, certo? Sem problema nenhum. E aqui mais o y' mais y2, 2 mais p que multiplica o 1, y1 mais o 2, y2 igual a f de x. Então veja que a gente está com essa expressão aqui, né? E aí, a partir dessa expressão aqui, que eu vou até selecionar porque eu vou levar para a próxima tela, a gente vai fazer algumas observações. Selecionar aqui. Ok. Veja o seguinte, ó, pessoal. A gente não consegue sair dessa encruzilhada aqui. Como que eu determino o 1 e o 2 linhas a partir dessa expressão aqui que a gente chegou? Não tem como. A gente está travado, né? Chegamos aqui, fizemos todos esses cálculos e estamos travados. Só que observe aqui, ó,
que aparece essa mesma expressão aqui dentro da derivada, concorda? Deixa eu só selecionar o lápis. Você tem... O que está acontecendo? Espera aí só um pouquinho, eu vou levar ali para o outro lado, aí eu volto. Vamos estar com essa expressão aqui, só para eu conseguir mexer lá. Aí. Ok. A gente está com essa expressão, deixa eu só apagar aqui. Selecionei. Aí agora sim. Então a gente está com essa expressão aqui. Certo? E aí observe que aparece aqui, ó, esse mesmo elemento aparece aqui e aqui, né? Tá com a ordem invertida, mas é o mesmo elemento, certo? Então, para facilitar a nossa vida, o que, que eu vou fazer? A gente está travado, eu não consigo sair daqui. E aí a gente faz isso muito em matemática, né? Principalmente ainda mais aí com as equações diferenciais, né? A gente propõe, modela problemas aí na prática, aí chega em algum momento a gente está travado. Então o que, que eu vou supor? A gente vai colocar uma condição aqui para a gente poder sair dessa enrascada, ó. Que eu gosto dessa construção que eu vou deduzindo com vocês, e aí vocês veem o porquê, porque no livro ele já traz essa condição de cara, mas por que, que ela surge? Por isso daqui, a gente chega nesse passo, depois de supor que a solução é daquele momento, está travado, não conseguimos sair. Então, a condição para sair desse problema é que o y1 mais o y2, o 2' seja igual a zero. Aí, se isso daqui for igual a zero, a gente fica com a equação desse tipo, ó. A gente vai ter, então, primeiro, ó, y1, 1' mais y2, o 2', igual a zero, né, que é essa condição, porque a derivada aqui vai ser zero, isso daqui vai ser zero e vai sobrar uma segunda equação, ó, que vai ser y', 1' mais y2', o 2' igual a f de x, certo? Ó, a gente está supondo aqui uma condição que isso daqui seja zero, vai zerar isso, isso vai sobrar uma equação que é isso daqui igual a f de x, né? Então a gente vai ter um sistema 2 por 2 para resolver, em função aqui das derivadas de u e u', né? E a gente tem y e y' e suas derivadas, né? Já que a gente tem y1 e y2, a gente também pode derivar e descobri-los, né? Então aqui, ó, para resolver um sisteminha 2 por 2, a gente tem infinitas maneiras, né? Concorda que a partir disso daqui eu consigo descobrir quem que é o linha, né? O 1' e o 2', e depois é só integrar que eu vou ter quem são essas funções u1 e u2, né? Esse é o objetivo da variação dos parâmetros, né? E aí eu vou precisar revisar com vocês um pouquinho aqui. A maneira que eu vou escolher para resolver esse sistema é o que a gente chama de regra de Cramer. Ah, professor, mas 2 por 2 precisa de regra de Cramer? Não. Só que quando eu for estender para a ordem 3, 4, 5, 10 das equações, a regra de Cramer vai se tornar mais vantajosa do que eu fazer substituição, ou eu fazer escalonamento, ou de outras maneiras que a gente pode resolver sistemas assim, certo? Então vamos ver aqui, ó, como que funciona a regra de Cramer, só para você lembrar. Eu vou pegar a matriz relacionada aos coeficientes aqui, que são y1, né? Eu vou olhar para a matriz ampliada desse sistema, que é y1, y2, e aqui eu vou ter y', y2'. Vou fazer um tracejado aqui, vou colocar a coluna dos resultados aqui, né? Então, isso aqui é o que a gente chama de matriz ampliada desse sistema, né? Você tem aqui a matriz formada pelos coeficientes, aqui y, y2, derivadas, e aqui a matriz dos resultados, que é 0 e f de x. Como que funciona a regra de Cramer, né? A regra de Cramer ela vai dizer o seguinte, que para determinar as soluções desse sistema, o U1', isso daqui vai ser igual ao que eu vou chamar aqui de W1 dividido por W, e o U2' vai ser justamente o que eu vou chamar de W2 dividido por W. Quem que é o W aqui de baixo? Vamos deixar aqui. Vou colocar aqui na outra tela onde
Quem que vai ser o W? W aqui é o que a gente está chamando de, o que a gente chamou de Wronskiano, né? Você concorda comigo que isso aqui não está te lembrando nada, ó? W vai ser justamente a matriz formada pelos coeficientes. Calcula o determinante aqui dessa matriz, né? Essa matriz aqui formada pela primeira coluna, ó, y e sua derivada, y2 e sua derivada é o Wronskiano, né? Então, W, né? E W1 vai ser a coluna, você pega pela regra de Cramer, né? Pega aqui e substitui a coluna do 1, né? Que é essa primeira aqui da matriz. Substitui por essa daqui, que é o 0f de x, certo? E aí a gente calcula o determinante dessa matriz, é o que eu estou chamando de W1. E da mesma forma eu pego aqui agora da coluna de U2, troco por essa coluna, calculo o determinante, é o que eu estou chamando de W2. Vou escrever isso aqui na tela agora para vocês, certo? Então o que eu estou chamando de W? O W ali naquela dedução é o Wronskiano, né? É o determinante dessa matriz aqui, ó, formada por y1, y2, y1', y2', certo? Quem que vai ser o W1? É o determinante dessa matriz aqui, ó, associado a... Pego aqui a primeira coluna, troco por f de x, 0, né? Igual na regra de Cramer. E aqui vai ficar y2 e a derivada de y2, certo? Da mesma forma, quem que é o W2? Vai ser o determinante da matriz formada por... Agora aqui vai ficar y1 e a sua derivada. E aqui vai ficar 0, f de x, certo? Então aqui você tem todos os elementos escritos, né? Com isso, a gente tem então, ó, quem que vai ser o 1'. Dá pra gente fazer aqui, né? Eu falei que era W1 sobre W. Então quem que é o W1? É o determinante dessa matriz. Perceba aqui que ó, vai ser o diagonal principal menos diagonal secundária. Aqui dá o 0, vai ficar então ó, menos y2 f de x dividido pelo Wronskiano, né? Que é o W aqui, que é o determinante dessa matriz formada aqui. E olha que legal. A gente não tem preocupação do determinante ser zero, porque como é o Wronskiano, né, e ali a gente tem um conjunto fundamental de soluções, isso aqui nunca vai ser zero, né? Que elas são LE entre si, então a gente fica mais tranquilo, né? E o 2 vai ser W2 dividido por W, né? Onde quem que é o W2? É o determinante dessa matriz, né? Eu estou deduzindo uma fórmula mais fácil aqui, 2 por 2, porque nesse caso fica mais vantajoso, né? Vai ficar y1 f de x dividido por W, que é o Wronskiano, né? O mesmo da de cima, né? Aí com isso a gente vai ter o seguinte, quem que vai ser o 1, que é o que a gente quer? Vai ser integral de u' dx, certo? Quem que vai ser o 2? Vai ser a integral de u2' dx. Aí você vai encontrar esse 1 e o 2 a partir dessa fórmula. Se for 2 por 2, é só vir aqui substituir, ser feliz, pode usar à vontade, não precisa fazer todo esse processo, né? Aí com isso a sua solução particular está determinada. Você sabe quem que é o 1, y1, mais o 2, y2. Y e y2 já são dados, você acha o 1 e o 2 usando essas fórmulas, integrando, e você tem que a solução geral da sua equação diferencial vai ser dada por y, que vai ser a solução complementar, né, que vem da parte homogênea, mais a solução particular, que vai ser dada por essa fórmula, né? 1y1 mais o 2y2, onde o u são essas integrais, que vêm dessas fórmulas, e y e y2 é um conjunto fundamental de solução, ok? Então tá aí método de variação dos parâmetros, a dedução da fórmula, de onde vem, e como que funciona e por que funciona, né? Então, recapitulando aqui, ó, esse passo aqui é fundamental quando a gente precisa, a gente está travado num problema matemático e a gente colocou essa condição para que a gente saísse disso e a partir disso a gente conseguiu resolver e determinar quem são as funções u e o 2, né? Isso aí é fantástico. E a gente faz demais em matemática, né? Chega em um momento que está travado, a gente coloca uma condição ali em algum elemento para depois chegar em alguma conclusão e a gente conseguir um método bem bacana, mais um para determinar soluções particulares de equações, né, lineares com coeficientes constantes, tá bom? Vamos ver um exemplo aí de como aplicar este método, né? Exemplo 1. Aí eu já estou economizando um tempo aqui, calculando de maneira antecipada quem que é o conjunto fundamental de soluções, só para a gente usar a fórmula, certo? Então aqui tem resolva, né, a equação de segunda ordem, igual a exponencial x.
A gente sabe que a solução geral é dada pela solução complementar mais a particular. Vim aqui, equação auxiliar relacionada a essa equação, né? Igual a zero, faltou aqui, né? Resolvo, né? Discriminante aqui vai ser b quadrado menos 4ac. Deu zero discriminante, então significa que a raiz tem multiplicidade 2, raiz dupla 1, né? A gente sabe como que fica a solução geral nesse caso. Fica um c1 elevado a x mais c2, x elevado a x. Então a gente sabe que e elevado a x e x elevado a x formam um conjunto fundamental de soluções. Aí qual que é o próximo passo? A gente sabe então que no método de variação dos parâmetros a solução particular ela é de que forma? A y particular ela vai ser um u de x, eu vou omitir aqui, mais y1, o 2, y2. Onde aqui, ó, nossa solução particular então vai ser o 1 vezes o y1, que é elevado a x, mais o 2, que é x elevado a x. Qual que é o nosso trabalho agora? Determinar o 1 e o 2. Como que eu determino isso? Via a fórmula que a gente acabou de deduzir, sem segredo nenhum. Então vamos lá, ó. Então, para usar a fórmula, a gente viu que, no caso de ordem 2, ela é mais simplificada, a gente tem que o 1 vai ser dado por menos, deixa eu só ver aqui, menos y2 f de x dividido por w, né, que é o Wronskiano, e o 2' vai ser f, e o y1, f de x dividido por w. Deixa eu só confirmar aqui para a gente não fazer errado. Isso, né? O y1 fica menos y2 f de x, que é o determinante da matriz, né, usando a regra de Cramer. E o y2' vai ficar y1 f de x. Ok. Então, estamos aqui com essa situação. Vamos ver, então, como que fica o Wronskiano. O Wronskiano vai ser dado, né, pelo determinante. W vai ser o determinante dessa matriz, né? Onde a gente tem aqui, ó, y1 e y2 é x elevado a x, né? Aqui embaixo a derivada, né? Derivada de exponencial, exponencial. Aqui regrinha do produto, porque tem um produto de funções, né? Fica a derivada da primeira, 1 vezes a segunda, mais a primeira vezes a derivada da exponencial, que é exponencial. Perdão. Calcula esse determinante aqui, vai ficar o quê, ó? Já vou fazer a distributiva, né? Esse vezes esse vai dar, ó, e elevado a 2x, certo? Produto de potência de mesma base, conserva a base, somos expoentes. Mais x elevado a 2x, né? Já fiz a distributiva aqui, aí menos produto de diagonal secundária, que vai ser x elevado a 2x, ok? Aí simplifica aqui, fica e elevado a 2x, o Wronskiano nesse caso, ok? E elevado a 2x, então. Volta aqui, então, vou descobrir, então, quem que é o linha e o duas linhas, né? Menos y2, y2 é x elevado a x, certo? Dividido pelo Wronskiano, que é elevado a 2x. Lembrando que isso aqui, a gente já tem o caso direto para a equação de segunda ordem, né? F de x deixa eu só confirmar aqui no exemplo, é e elevado a x, né? Ok. Então, a gente tem aqui, ó, perdão, que tá errado. A gente tem que a y2, né? Não sei de onde eu tirei esse x. y2 está aqui, né? É x elevado a x, né? Então, fica menos x elevado a x vezes f de x, que é elevado a x, certo? Aqui embaixo também a gente tem y1, que fica e elevado a x, vezes f de x, que é e elevado a x, dividido pelo Wronskiano, que é elevado a 2x, né? Vamos ver como que fica, ó. E elevado a x vezes e elevado a x vai dar elevado a 2x, que vai cancelar com o de baixo, vai sobrar, então, menos x. Aqui também, elevado a x com elevado a x vai dar elevado a 2x, vai cancelar, vai sobrar 1. Então, disso a gente tira, então, que quem que vai ser u? Vai ser integral de menos x dx, né? Integral simples, né? Então, quem que é o u de x? Vai ser menos x quadrado sobre 2, certo? E aqui, analogamente, a gente tem quem que é o 2? Vai ser integral de
o 2', né, que é 1 dx. Isso aqui vai dar de cabeça, ó, o 2 de x vai ser x. Um fato importante, como a gente está calculando integral indefinida, necessariamente eu precisaria somar as constantes de integração, mas elas não influenciam no resultado final, então a gente vai deixar aqui sem as constantes de integração, ok? E aí a gente tem então que a nossa solução particular buscada para o problema então vai ser o 1, y1 mais o 2, y2, certo? Então a nossa solução particular vai ficar da seguinte maneira, o 1 deu menos x² dividido por 2 vezes y1, que é e elevado a x, certo? Mais o 2, que deu x, vezes y2, que é x e elevado a x. Então está aqui a solução particular do problema, né? E a solução geral, né? A y vai ser então ó, c1 elevado a x mais c2, x elevado a x. Aqui eu posso colocar o elevado a x em evidência, ó, mais elevado a x, que multiplica menos x² sobre 2 aqui, né? E aqui vai ficar mais x². E tá aí a sua solução geral daquela equação diferencial pelo método de variação dos parâmetros, certo? Parte homogênea e solução particular, né? Então, bem mais fácil quando é de segunda ordem, né? Dá bem menos trabalho, né? Tranquilo? Então, vamos ver mais um exemplo para a gente finalizar, né? Aqui. Então, vamos lá. Agora a gente tem aqui, ó, novamente uma equação de segunda ordem, uma função um pouquinho mais complicada, né? A equação auxiliar vai ser essa daqui, onde a gente tem m² menos m, né? Novamente uma raiz de multiplicidade 2, né? Que vai ser 2. E aí a gente tem que a solução complementar é dada assim, e a gente tem que elevado a 2x e x elevado a 2x vão formar um conjunto fundamental de solução, certo? E aí o que a gente tem que fazer? Da mesma maneira que a gente fez anteriormente, a gente sabe então que a nossa solução particular ela vai ser o produto de 1, y1, mais o 2, y2. Agora, quem que é o 1? Perdão. 1, né? É dado por menos y2 f de x dividido por w, que é o Wronskiano, e o 2' vai ser y1 f de x dividido pelo Wronskiano. Nesse caso, então, a gente tem que y2 ali vai ser menos x elevado a 2x, que multiplica f de x, que é x mais 1. Perceba que aqui já está com coeficiente 1, né? Por isso que eu já estou fazendo direto, não estou me preocupando com esse detalhe. Elevado a 2x dividido pelo Wronskiano, né? Aí, para ficar mais fácil para vocês, eu vou deixar como exercício verificar que o Wronskiano entre elevado a 2x e x elevado a 2x, ele vai ser elevado a 4x. Confiram aí, ó, exercício, para a gente economizar tempo. Só calcular as derivadas, fazer aí direitinho que você vai chegar que o Wronskiano é elevado a 4x, para a gente economizar tempo. E aqui, analogamente, a gente vai ter y1, que é elevado a x, vezes f de x, que é elevado a 2x, perdão, né? De vezes f de x, que é x mais 1, que multiplica elevado a 2x, dividido pelo Wronskiano, que é elevado a 4x, certo? Aí aqui a gente tem produto de potência de mesma base, conservar a base soma, né? Vai dar elevado a 4x, que vai cancelar com esse de baixo, e a gente vai ficar com menos x² menos x, certo? O linha. E aqui a gente vai também cancelar esse, e vai ficar com x mais 1, né? Aí disso a gente tira, então, que o U1 vai ser, né, integrando essa expressão aqui, vai ficar menos x² sobre 3, menos x² sobre 2. Não precisa somar as constantes de integração. E o 2 vai ser
x² sobre 2 mais x. Agora eu venho aqui e substituo na equação, né? Vou continuar aqui. Então, a gente sabe então que a nossa solução particular vai ser... vai ser 1, y1 mais o 2, y2. Então, o y particular vai ser... o 1 deu quanto? Deixa eu só pegar aqui na outra tela. O 1 deu menos x ao cubo sobre 3, menos x² sobre 2. Vamos colocar aqui. Menos x ao cubo sobre 3, menos x² sobre 2, que multiplica elevado a 2x, mais x² sobre 2 vezes x, né? x² sobre 2 mais x, multiplica x elevado a 2x. Deixa eu só confirmar aqui. x² x e é x elevado a 2x. É isso mesmo, né? Ok. Então, a y particular vai ser dada por essa expressão zona aqui, né? E aí, logo, para abreviar aí o nosso tempo, a solução geral, y, vai ser dada, então, pelaquela solução complementar inicial, mais essa solução particular, onde essa solução particular agora veio pelo método de variação dos parâmetros, que vai ser toda essa expressão aqui, né? Veja que não é necessário, novamente, né, quando você calcular as funções U, somar as funções de integração que dá na mesma, e a gente precisa de uma solução particular independente de variável de constante, né, para caracterizar de fato uma solução particular. Então, solução vai ser solução complementar mais a solução particular pelo método de variação dos parâmetros. Tá aí, tá, pessoal? Aí vem uma pergunta agora, mas e como que fica para ordens superiores? Mesmo jeito. E aí vocês vão entender melhor agora por que eu preferi resolver o sistema 2×2 pela regra de Cramer, né? Por quê? Para equações de ordem superior, a gente estende de maneira natural. O método que acabamos de examinar para equações diferenciais não homogêneas de segunda ordem lineares pode ser generalizado para equações lineares de enésima ordem que tenham sido colocadas na forma, né? Aqui, coeficiente 1, né? O primeiro passo para aplicar o método. Se tiver alguma coisa aqui, tem que dividir, né? Feito isso, né, a gente supõe, mesmo do jeito que a gente fez de duas, né, que a gente tem uma função complementar, né, a gente vai ter a solução particular e a nossa solução particular vai ser da forma u de x vezes y1 até o n de x até yn, né, onde todas essas funções u aqui são funções arbitrárias não constantes. E aí, como que a gente fez lá na dedução do método? Quando a gente faz um caso pequeno e quer expandir, fica da mesma maneira. Perceba que a gente ficou com y1 até yn, un derivadas igual a zero. A gente, em vez de ter aquelas... Como a gente fez na equação de ordem 2, lembra que apareceu duas equações, onde a primeira ficava y1 e a outra derivada? Como a gente está agora com um sistema de n equações aí, né? Você vai ver que vai aparecer y1, y1' até o y1 n-1 de ordem n-1, e aqui você vai ter todos iguais a zero, e a última vai sobrar só a última equação, né? Você vai ter n-1 equações no sistema, né, duas estrelas, são suposições feitas para simplificar as primeiras, n-1 derivadas, porque a gente vai chegar numa equação enorme, cheia de derivadas, e a gente vai ter que supor que todas essas daqui são igual a zero, porque senão a gente não sai do lugar, e a última, né, que vai ser que sobra, vai ser igual a f de x, depois de a gente fizer essas condições, né? Então, a gente vai ter isso aqui novamente, são as condições. Igual a gente fez para a ordem 2, mesmo igualzinho, que nem, né, como diriam os antigos. E a última equação do sistema resulta na substituição da enésima derivada yp e as derivadas de ordem menor simplificadas. E aí, nesse caso, né, por isso a importância da regra de Cramer, né? Porque pensa, você está com o sistema agora 3×3, 4×4, fazer isso, né? Daquela maneira a gente consegue tranquilamente, né? Você vai olhar para a matriz ampliada aqui do sistema, que vai ser a matriz formada aqui por y1 e suas derivadas, y2 e suas derivadas, y3 até o yn e suas derivadas. E aí, como que você resolve esse sistema de maneira geral, regra de Cramer? Você vai fazendo um por um que eu fiz. Você vai ter que as UKs, né, que são as funções que a gente está buscando lá para a solução particular, vai ser
os WKs, que vão ser, você pega a coluna K, troca lá por aquela sequência de 0 f de x, calcula o determinante, e o W aqui de baixo vai ser o Wronskiano, né, que é a matriz formada por todos os y e suas derivadas, né. WK é o determinante obtido substituindo a késima coluna do Wronskiano por essa, e aí você tem todas as suas soluções aí YK, né. E aí logo, de maneira geral, a sua solução vai ser dada pela solução complementar mais a solução particular, independente da ordem, né. Então, quando a gente fez ali para o caso 2, a gente acabou fazendo de todos os casos, que é de maneira análoga, né? Só que a gente economiza e entende melhor quando a gente faz um caso pequeno, tranquilo? Então, o método de variação dos parâmetros é isso, método fantástico para resolver equação de ordem superior, linear com coeficientes constantes, tá bom? Isso que eu tinha para vocês, um abraço e até a próxima.